No último domingo nós começamos a estudar e aprender com a oração do Senhor, quando nosso Senhor Jesus disse: portanto vós orareis assim. E o Senhor então começa a ensinar seus discípulos, sua igreja, como devem orar. E aqueles que estiveram presentes, lá para as tantas, o pastor resolveu parar o sermão, e vocês vão entender hoje por quê. Porque tem muita coisa para aprender nessa oração que o Senhor Jesus Cristo nos deu como um modelo, a maneira como nós vamos aprender a orar. Então nós vamos ler o texto novamente, e aí vamos lembrar rapidamente o que já vimos, e depois vamos caminhar para aprender as últimas 3 petições da oração do Senhor em Mateus capítulo 6, versículo 7, desde a parte quando o Senhor Jesus introduz o contexto e nos ensina como devemos orar. Diz assim a palavra de Deus: não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, diante dessa oração que Teu Filho Jesus nos ensinou e nos deu como um modelo para aprendermos a falar contigo. Que ao fazer isso, ó Deus, e ao aprender, não sejamos meros repetidores, não sejamos, ó Deus, presunçosos, não achemos, ó Deus, que podemos manipular o Senhor, antes que nós sejamos submissos para aprender como orar, para rogar em nome de Jesus, para buscar e entender que é o Teu Espírito Santo que leva as nossas orações traduzidas até o Teu trono de graça. E assim, ó Deus, aprendermos a derramar o nosso coração perante a Tua face. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Se você quiser entender com muito mais volume de conteúdo, eu recomendo a leitura desse livro do nosso irmão, pastor Robério, a mais sublime oração, da onde a maioria dos conceitos e ideias dessa exposição foram retirados. O que nós já vimos, então, sobre a oração do Senhor no último domingo? Nós vimos que o Senhor Jesus, em primeiro lugar, Ele nos incentiva a prática de piedade. A prática piedosa é importante. Então o Senhor diz: quando orardes, quando jejuardes, façam dessa maneira. O Senhor vai nos ensinando a viver de maneira piedosa no nosso dia a dia, jejuando, dando as nossas esmolas e aprendendo a viver na intimidade de Deus. É interessante, a gente tem uma, queridos, muitas vezes, de desenvolver os nossos próprios pensamentos sem considerar as coisas que a palavra de Deus nos ensina e diz.
Então a gente desenvolve determinadas ideias sobre determinados temas e a gente resolve que esse é o meu procedimento. E raramente a gente se deixa confrontar pela palavra. Por exemplo, tem gente que diz, eu não dou esmola para ninguém. Calma, não é assim. Aí a gente vai dar as razões pelas quais a gente não dá esmola. Eu não dou razão porque o indivíduo, ele vai beber, ele vai usar droga. Eu tento controlar com o meu não dar aquilo que é a necessidade do outro. Eu só estou levantando isso como um alerta para que nós sejamos cuidadosos. Não significa que toda vez que aparecer alguém na sua porta, você é obrigado a dar uma esmola. Mas significa que nós precisamos entender que nós vivemos num mundo onde o Senhor Jesus disse, no mundo os pobres sempre vão estar presentes. Né? Os pobres sempre tereis convosco. E o próprio Senhor Jesus também diz que nós devemos ser caridosos, que nós devemos ser piedosos. E aí então nós começamos a aprender a desenvolver uma generosidade piedosa. Não uma troca com Deus. Eu tenho um amigo que a maneira com que ele faz essas coisas humilha a mim e as pessoas que estão em volta. Porque ele não sabe ver o necessitado sem querer cuidar dele. E convivendo com esse amigo por muitos anos, o mínimo que eu posso fazer é querer aprender com ele aquilo que ele aprendeu já da Escritura. E aí então começar também a aprender, não é? Mas a gente pode aprender em casa. A minha mulher tem um conceito que eu não acho que é muito realista a meu respeito, de que eu sou mushiba. Opa, não. E aí então ela briga comigo, fala assim, seja generoso nas suas gorjetas. Essa eu acertei, não acertei? Seja generoso. Aprenda a dar. A gente se apega às vezes às coisas pequenas que nós temos com abundância por amor ao dinheiro. E às vezes Deus não nos dá por causa da nossa miserabilidade mesmo. Porque nós nos apegamos. Deus fala, olha, você precisa aprender mais sobre dar, sobre essas coisas que fazem parte da nossa vida de piedade. Depois que o Senhor fala todas essas coisas, ele começa a falar da maneira errada de orar. Então ele introduz a parte que antecede a oração e fala, olha, não ora desse jeito, como oram os gentios. Os gentios, eles oram ao Deus errado, da maneira errada, do jeito errado. Não é porque você sai repetindo diante de Deus que você vai ganhar alguma coisa de Deus. Deus já conhece as suas necessidades. Você precisa aprender a colocar diante de Deus as suas necessidades para aprender a depender de Deus. É para isso que nós oramos. Ou você acha que você sabe melhor do que Deus o que você precisa? Você acha? Eu tenho essa presunção. Às vezes eu começo a dar instrução para Deus. Deus, é o seguinte, eu quero as coisas desse e desse jeito. Aliás, tem livros de teologia dizendo que você tem que falar assim com Deus. Se você quiser uma bicicleta, você tem que dar a cor. Senão Deus não te dá. Eu não estou falando sobre isso. Não é? Na verdade, a nossa oração, ela é um ato de submissão à presença de Deus, de um Deus que já sabe o que eu preciso. Sabe o que Deus quer? Deus quer que eu aprenda o que eu preciso. Pensa em alguma coisa que se você recebesse hoje, você diz assim, olha, isso faria com que todas as coisas da minha vida caíssem no lugar e a minha vida seria perfeita. Pensa em alguma coisa. Transferência, o dinheiro, não é? Pensa. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Todas essas coisas que você pensa, que são essa coisa que vai colocar tudo na sua vida em ordem, são coisas temporárias, são coisas passageiras, são coisas que você pode ganhar num minuto e perder no outro minuto, tudo vai embora. Então o que Deus está nos dizendo, a nos ensinar a orar, é chegar diante dele e dizer assim, Pai Celeste, o Senhor sabe o que é melhor para mim.
E eu quero ter um coração que se submete a essa tua boa vontade, boa, perfeita, agradável, gostosa de se ter. Porque é só isso que vai me dar paz no coração. Mas nós temos a mania de nos colocar diante de Deus ansiosos, faz parte da nossa pequenez, da nossa natureza. Então o Senhor diz, ore da maneira certa. E não é porque você repete que você vai conseguir convencer a Deus. E aí então o Senhor Jesus passa a nos ensinar qual é a maneira correta, qual é a maneira certa de orar. Ora, nós vimos também domingo passado, precisa existir uma concepção clara, uma fé verdadeira a respeito da maneira como somos chamados a nos apresentar diante de Deus. Primeiro, eu tenho que saber que eu não estou orando a um Deus manipulável. Eu não estou orando a um Deus inventado por mãos humanas. Eu não estou adorando a um ídolo. Eu estou adorando e orando ao Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas. Então, se você gosta ou não gosta de alguma coisa nesse mundo, você tem que saber que Deus tem o controle sobre essas coisas que você aprecia ou não. Porque Ele é o Deus Criador de todas as coisas. Por isso, o Senhor diz que nós devemos começar adorando a esse Deus e aprendendo a respeito dele. Como é que começa a oração? Vós orareis assim, como? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós temos que aprender a apreciar, a amar, a desejar, a almejar a glória da santidade do nome de Deus. É para isso que nós fomos feitos. E às vezes eu vejo que as minhas orações são tão pequeninhas, são tão reducionistas. Deus quer que a gente ore grande, no bom sentido, da grandeza dEle, da majestade dEle, da santidade dEle. Deus quer que eu ore sem intermediários. Eu posso chegar e dizer assim, Pai nosso. Eu falo com Ele. Eu falo em nome de Jesus, que é o único mediador que eu posso ter, com o Criador do universo. Gente, isso não é brincadeira. Essa é a coisa mais séria que talvez possamos na nossa existência fazer. Conversar com o Criador do universo. Quando a gente vai conversar com alguém importante aqui nesse mundo, o que a gente faz? O que acontece com a gente? Há uns 2 anos atrás eu fui conversar com o então vice-presidente da República. Agora quase presidente, né? Não sei como é que vai ser, só Deus sabe. Aí você faz o quê? Você fui lá botar o meu terno, que eu não boto nunca, né? Graças a Deus serviu. Você tem um protocolo para fazer aquilo. Porque é uma pessoa que você acha importante. Queridos, o nosso Pai, Ele não exige de nós protocolos formais. Mas Ele exige de nós um protocolo do coração, que é o protocolo da submissão, para eu me achegar diante dEle e poder dizer assim, Pai nosso. E é interessante que Jesus está ensinando o grupo, então ele usa a primeira pessoa do plural, não é? E eu acho que existe aí uma lição para a gente também. Significa que nós temos que aprender a orar juntos a um Pai que é meu, que é seu, que é aquele que é o Senhor da igreja toda. E isso nos ensina mais uma coisa, que nós temos que viver bem uns com os outros. Então Jesus faz essa introdução àquela oração, Ele nos coloca diante de Deus na sua presença, e aí então as 3 primeiras petições da oração que vimos no domingo passado. A adoração, desejar, poder adorar a Deus, poder reconhecer a santidade de Deus, reconhecer que o nome de Deus não pode ser tomado em vão, com grande expectativa, desejo de fazer
parte daquilo que Deus está fazendo. Venha o teu reino. Eu gosto, eu tenho uns caderninhos nos quais eu faço os meus projetos. E aí, o Ale sabe, ele me mostrou que ele tem caderninhos também de projetos, né? E eu tenho um caderninho lá que meus colegas, eles têm um pouco de medo. Que quando eu abro o caderninho para alguma coisa, é porque de lá vai sair alguma coisa que vai cobrar alguma coisa de alguém. Né? Eu fico inventando coisas. E às vezes eu tento colocar lá no meu caderninho, naquilo que eu acho que são os meus projetos, eu tenho que parar um pouquinho e olhar para o meu desenho das coisas que eu fiz lá no meu caderninho e ver se no meio daquele projeto, quem está lá no meio não sou eu. Porque a minha tendência é de projetar para mim, para quem está pertinho de mim, para minha esposa, para os meus filhos. Eu quero vê-los fazer isso, eu quero ver meus filhos estudarem. Eu tenho uma tendência de projetar com o Mauro no centro do projeto. E aí eu preciso pegar, rabiscar aquilo lá assim, colocar Deus no centro daquele projeto, orar ao Senhor e dizer assim: Senhor, qual é o teu projeto? E como é que eu posso fazer parte do projeto do Senhor? Venha o teu reino. A expectativa de ver a volta de Cristo tem que estar nas nossas orações. E em submissão. Senhor, então faz a tua vontade na terra como ela é feita perfeitamente no céu. Então é uma oração de submissão ao Senhor. Essas são as 3 coisas que aprendemos no domingo passado. Hoje nós vamos ver mais 3 petições. São as nossas necessidades, o pão nosso de cada dia, a nossa confissão e a nossa dependência do Senhor. Muito bem, vejamos então. Por que é importante entender as nossas necessidades? O texto, o Senhor Jesus ensina-nos a orar dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E aí ele vai dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Já passou fome? Eu não estou falando fome essa que eu tive hoje de manhã. 2 horas, 1h30 depois que eu tomei café. Essa aí a gente passa. Você sabe o que é fome mesmo? Eu nunca tive essa necessidade. Deus sempre proveu. Eu sei que às vezes pode ter gente aqui dentro que de fato passou fome. De estar numa situação assim de: olha, eu não tenho o que comer. Pode ser que você já tenha passado real fome. Mas o fato, queridos, é que Deus é o Deus da providência. E essa oração, ela começa essa parte começa com uma simplicidade muito interessante. Ela está nos dizendo que o anseio da nossa alma, que é legítimo, é receber de Deus a dádiva graciosa de ter a porção suficiente das coisas boas da vida e não querer mais do que isso por causa da nossa luxúria. Porque se a gente pegasse os pregadores da prosperidade, eles iam dizer assim: Pai nosso que está nos céus, a mansão de luxo de cada dia nos dá hoje, o carro de luxo nos dá hoje. É isso que é ensinado por aí. A oração do Senhor é muito simples. É uma oração na qual nós dizemos: Senhor, eu preciso aprender a viver feliz quando o Senhor supre as minhas necessidades. E agora vamos falar sério, vamos abrir a caixa aqui, nós irmãos. A maioria das nossas frustrações, elas acontecem por quê? Porque nós queremos mais. E eu não sei se Deus vai me dar mais ou não. Às vezes Ele dá, às vezes Ele não dá.
Eu tenho um cunhado que diz: Deus não dá asa para cobra. Porque a cobra não foi feita para voar. Se Deus quer te dar alguma coisa na sua mão, Ele vai te dar para você usar para o reino, se é que vem de Deus. Para você usar com sabedoria. A gente tem que aprender o contentamento de ter aquelas coisas que Deus nos dá para o dia de hoje. E é interessante, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, que é esse dia. Eu não preciso necessariamente ficar pensando nas provisões do futuro. E deixar que elas me tragam a ansiedade pelo futuro. Eu cheguei aos 50. Quando o cara chega aos 50, eu já falei para vocês, ele começa a pensar no significado da morte. Ele começa a pensar em aposentadoria, como é que vai ser. A gente começa a pensar nessas coisas. Alexandre só fez 46, você ainda tem 4 anos para ter tranquilidade. Claro que a gente precisa pensar nessas coisas. É lógico que eu preciso ser previdente. É lógico que eu tenho que elaborar as coisas. O problema, queridos, é quando nós deixamos com que essas coisas consumam o nosso coração. E aí nós passamos a viver em ansiedade. Então nós precisamos, a partir dessa petição, reconhecer de que, em primeiro lugar, eu não mereço nada de Deus. Mas eu sei que Deus, na sua bondade, Ele deve ser e Ele será providente para nos abençoar, para que nós tenhamos aquilo que devemos ter para a nossa vida. Então Jesus nos ensina a rogar por nós mesmos, é claro, Ele está dizendo, Ele está ensinando. E esse rogo, esse pedido, é para que nós aprendamos a depender de Deus dia a dia e saibamos confiar na sua sabedoria paternal que vai suprir continuamente aquilo que eu preciso para viver. Você tem a intenção de algum dia ser rico? Pode ser que você tenha. E eu vou dizer para você, necessariamente, se você tivesse, não é pecado. O pecado é a razão pela qual você queira ser rico. Ser rico das bênçãos não é pecado, necessariamente. Poder desfrutar das boas coisas não é pecado, necessariamente. Mas aquilo que motiva o nosso coração a querer essas coisas é que, de fato, às vezes, se torna o grande pecado. É interessante que Jesus pega uma expressão muito clara da Bíblia, que é o pão. Lembra quando Adão e Eva, lá no paraíso, pecaram? Qual foi a palavra de Deus sobre Adão? Aliás, volta um pouquinho. Vocês acham que no paraíso Adão era rico? Olha eu, né? Teologia da prosperidade aqui. Gente, não era rico não. Ele era muito rico. Pensa numa vida de abundância. Ele tinha tudo de Deus à sua disposição. Ele tinha até da própria árvore da vida para comer. Pensa acordar de manhã no paraíso. E o café estar pronto. Eles tinham toda a riqueza do mundo. A pobreza, ela veio em função do quê? Do pecado. E Deus disse o que para Adão? Adão, você vai sair do paraíso e você vai fazer o quê? Você vai... O problema não é trabalhar. Vamos pôr uma vírgula aqui bem grande. Porque lá no paraíso eles tinham que trabalhar. Mas você agora vai obter o que você precisa da terra com o suor do teu rosto. Agora o trabalho tornou-se penoso. Ele tornou-se árido. Ele tornou-se um trabalho envolvido pelo mundo de pecado, na qual nós passamos a odiar a segunda-feira. Pelo menos boa parte das pessoas. Não é? Ele se tornou duro. O que o Senhor Jesus está dizendo? Ele usa essa expressão que Deus usou com Adão. Você vai comer o pão com o suor do seu rosto. E aqui ele está dizendo para nós, aprenda a confiar na providência bondosa de Deus.
porque Deus é bondoso. Então nós encontramos aqui essa primeira visão, essa primeira perspectiva de que Deus é o supridor das nossas necessidades. Deus é aquele que, na sua maravilhosa providência, supre aquilo que nós precisarmos. O que vier além disso é lucro. Muitas das nossas frustrações estão exatamente em função de querermos mais do que aquilo que Deus nos deu. E aí a gente se frustra mesmo. Então, essa oração, em primeiro lugar, ela é uma oração por uma moderação confiante. Uma moderação confiante. Ser moderado não significa colocar o coração nas riquezas e bens materiais, mas ter o nosso coração em Deus em primeiro lugar. No livro de Provérbios tem uma oração que é a seguinte, Provérbios capítulo 3, versos 8 e 9. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é Jeová? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Deus, me dá o que eu preciso. Me dá o que eu preciso. Uma moderação confiante em Deus. Então, a preocupação é que desse homem que orou no livro de Provérbios, é não usar de falsidade e mentira para enriquecer. Senhor, não deixa eu conheço o jeito que eu sou. Se eu precisar enriquecer, eu vou dar um jeitinho aqui. E nem tornar-se rico para poder negar o nome de Deus e confiar nas riquezas. A riqueza em si, queridos, ela não é pecado. Mas a Escritura diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todos os males. Então a Bíblia não condena fazer provisões. A Bíblia não condena eu olhar para o futuro. Mas a Bíblia condena a ansiedade pelo futuro. Primeira coisa. Segunda coisa, é uma oração por uma dependência humilde que eu tenho que ter diante de Deus. O discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele reconhece a sua total dependência e nós precisamos afirmar essa dependência. Senhor, me ensina a depender do Senhor à medida em que eu te peço essas coisas. Todos os homens dependem de Deus. Mas os filhos de Deus, eles reconhecem a sua dependência. Eles não são filhos rebeldes. Você teve filho rebelde? O filho rebelde é aquele que diz assim, eu não dependo, eu não gosto, mas ele vive do seu teto, ele come da sua comida, ele bebe, ele toma banho no seu chuveiro. Ele usa a sua água, ele usa a sua luz, ele diz assim, mas eu não dependo de você. Agora traduz isso para a sua vida, diante do Deus do universo. Rebele-se contra Deus. Diga assim, Deus, eu não dependo de você. Eu não gosto de você. E Deus olha lá de cima e fala assim, é? Mesmo? Então devolve o meu ar aí, que é meu. Lembra como eu comecei? Não há 1 centímetro quadrado. Eu vou traduzir agora para uma massa, né? Não há 1 centímetro para um volume, não há 1 centímetro cúbico do ar que eu respire, que não pertença a Cristo. Isso me ensina a depender dele. É uma oração por disposição de trabalhar. O trabalho não é maldição, irmãos. O trabalho é uma coisa que Deus nos criou para fazer. Quando Deus criou o homem no jardim, disse, cresçam, multipliquem, enchem a terra, sujeitem e dominem. Tudo isso é trabalho. Não era deitar na rede e ficar olhando tudo, vai acontecer sozinho. Não. Deus, eu quero que vocês façam. No capítulo 2 de Gênesis, Deus diz assim, Deus colocou o homem no jardim para quê? Guardar e cultivar.
O trabalho está lá. O problema para nós é o trabalho depois da queda, que se tornou difícil, porque nós vivemos num mundo de pecado. E a indisposição para trabalhar é chamada preguiça. E Deus abomina preguiça. Vai ler o livro de Provérbios para você ver. Todo tipo de preguiça. Preguiça física, preguiça intelectual, todo tipo de preguiça não é bem-vinda diante de Deus. Aliás, a coisa é tão dura que o apóstolo diz assim: aquele que não trabalha, que não come. Aí a gente pode transferir isso para várias áreas, né, da nossa existência. Inclusive, para a maneira como a gente olha para os nossos governos. Nós vivemos num sistema hoje que tenta prover o sustento para um bocado de gente que, por causa do próprio governo, aprendeu a não trabalhar. Tem até aqueles cartunzinhos que aparecem, né? Filho, para de estudar, porque senão você vai perder a Bolsa Família, a Bolsa não sei o quê, a Bolsa não sei o quê. Eu sei que a gente precisa prover para o necessitado. Eu tenho que ser generoso. Mas quando eu começo a prover para o necessitado de uma maneira e de um jeito tal, que ele começa a cruzar os braços e dizer assim: eu não preciso mais trabalhar porque tem quem prover para mim, e isso vale para quem? Vale para o governo, vale para o país, vale para a família. Vale para a família. Dentro da nossa casa. Nossos filhos precisam aprender o trabalho. Eles precisam aprender o trabalho, eles precisam entender o que isso significa e como isso implica, ou quais são as implicações disso na sua vida. Normalmente, a preguiça leva ao roubo, ao furto, à mentira, porque aí esses indivíduos eles vão passar a trabalhar em nome da sua própria cobiça. Então, essa é uma disposição, é uma oração na qual nós fazemos: Senhor, me dá um bom trabalho, sim, eu quero trabalhar. Tem muito irmão aí distribuindo currículo, não é, Ana? Está difícil achar trabalho, gente. Está fácil. As coisas estão complicadas. E a nossa oração deve ser essa: Senhor, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, o Senhor ordena na sua palavra o trabalho, e eu rogo que o Senhor me ensine, me aponte e me mostre o caminho. Mas essa oração também é uma oração por um coração generoso. Quando Deus te der, meu querido, não deixe de compartilhar aquilo que Deus te deu. A começar, segundo o ensino da Escritura, da família da fé. No meu entender, eu não sei como fazer isso, eu não sei como ordenar isso, eu não sei como organizar isso. Mas o fato é que na família da fé não pode haver gente não tendo o pão de cada dia. Esse é o ponto 1. E a minha vontade é que essa não seja uma coisa institucional. Ah, eu vou então montar uma instituição aqui que vai... Não. Isso tem que ser uma coisa da família. A família não funciona como instituição. A família funciona como família. Você está precisando? Então eu faço o quê? Eu compartilho. Faço com sabedoria. A gente tem um exemplo bem radical lá na igreja primitiva. Ela diz que todos vendiam tudo o que tinham, não é? E tinham tudo em comum e distribuíam entre os pobres. Aparentemente não deu certo, tá? Porque a gente olha alguns anos depois, 10, 15 anos depois, a igreja de Jerusalém se tornou tão pobre que o apóstolo Paulo precisou ir nas outras igrejas levantar a oferta para enviar para Jerusalém. Mas a importância lá do texto é mostrar que havia no coração deles uma disposição de que as pessoas no seu meio não passassem o quê? Necessidade. Essa é uma tarefa importante na vida da igreja. E o texto diz assim, o texto não é, de novo, né, da primeira pessoa do plural, é o pão nosso.
mas o pão de queijo meu. O pãozinho simples é nosso, o pão de queijo é meu. Não é nosso, queridos. O nosso amor, ele tem que ser um amor que não é de palavra, mas ele tem que ser, segundo o Senhor Jesus, de fato e de verdade. E o fato de verdade é o amor de ação. Ora, a Escritura diz assim, ora, aquele que possuir recursos desse mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como permanecer nele o amor de Deus? Nós somos feitos para abençoar. Um coração generoso não deixa de repartir o pão com o faminto. Tudo feito com sabedoria, mas feito no nome do Senhor Jesus, por causa daquilo que Ele nos dá. Isso é a primeira das 3 últimas petições. Nossas necessidades. Que o Senhor nos ensine a fazer essas coisas nas nossas orações e isso ser traduzido na nossa vida. Próxima petição, a 5ª petição. O Senhor diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas. O Senhor Jesus está usando a primeira pessoa do plural, e o que eu já expliquei isso para vocês. O Senhor Jesus não tinha dívida com ninguém. Por isso fica mais evidente e claro que essa é uma oração que modelo. Vós orareis assim. Jesus não está fazendo essa oração, ele não tinha que pedir perdão para absolutamente ninguém. Esse é o primeiro ponto. E ele diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Lá no comecinho, no fim da oração, o Senhor Jesus vai voltar a esse tema, nos versos 14 e 15, e dizer assim, porque se perdoardes aos homens as ofensas, também o Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aqui, então, existe um princípio fundamental, teológico, que nós não podemos nos esquecer absolutamente nunca. Em primeiro lugar, todos nós somos devedores. Todos nós somos devedores. E se eu puder colocar de maneira muito clara para você, aquilo que eu mereço e aquilo que você merece hoje é estar no inferno. Não vou maquiar nenhuma dessas palavras, nenhuma das letras. Eu e você, por causa da nossa essência pecaminosa, merecemos estar no inferno. Pode ser que você seja melhor do que eu. Eu não duvido em nada disso. Aliás, o exemplo e a vida de alguns irmãos, eu digo, eles me humilham. Porque eu vejo assim, puxa vida, eu tinha que ser o exemplo em todas as coisas, e tem tanta gente que é exemplo muito melhor em tantas coisas. Na generosidade, na caridade, no dar, no doar e assim por diante. Pode ser que você seja melhor do que alguém, mas você continua sendo devedor e você continua sendo merecedor do inferno. Ponto. Segunda coisa, você então precisa de alguém que te tire desse estado. E a única pessoa que pode te tirar desse estado chama-se Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador. Ele é o único que pode te tirar desse estado. E você precisa confiar absolutamente nele. E isso acontece porque ele faz uma obra para te perdoar. Qual foi a obra? Ele pega e paga as suas dívidas. Que dívida, pastor? A dívida que você tem com Deus. A dívida de usar o ar de Deus, como o exemplo que eu dei, e de não reconhecer a grandeza e a majestade de Deus. O fato de que você não reconhece naturalmente que você depende de Deus. O fato de que às vezes você bate o seu joelho num canto de uma mesa e você xinga o universo, xinga o mundo, xinga a natureza e não reconhece que isso é a raiz do seu pecado. Nós somos devedores. E nós precisamos de um Redentor.
E esse Senhor Jesus Cristo foi, morreu, derramou o seu sangue para que eu pudesse ser perdoado. Por que ele podia fazer isso? Porque ele não tinha, ele não teve, ele não tem pecados. Essa explicaçãozinha dessa parte que eu estou dando aqui para vocês chama-se Evangelho puro e simples. Nós precisamos de um Salvador. Eu recebi um Salvador. E eu recebi esse Salvador porque ele, sem que eu pedisse, morreu para perdoar os meus pecados. O texto diz assim: Senhor, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Lá no fim, o Senhor Jesus ainda diz assim: porque se vocês não perdoarem, os seus pecados também não serão. Como é que funciona isso, pastor? Deus está fazendo uma troquinha aí, porque Ele me perdoou agora, eu sou obrigado a perdoar? Como é que funciona esse negócio? Na verdade, o que o texto está nos dizendo, meus irmãos, é que tendo aprendido o perdão que vem de Cristo, eu não tenho mais justificativa para não aprender a perdoar o meu próximo. Pensa que você era devedor de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Você nunca conseguiria pagar a sua dívida. Nunca. Veio alguém e te perdoou essa dívida. E aí apareceu um cara que te devia R$1 e ele disse assim: perdoa a minha dívida. Você vira para ele: não, senhor. E não há pecado que possa ter sido cometido contra você que seja maior do que o pecado que você cometeu contra Deus. Não há. Eu sei que não é fácil perdoar. Eu sei que não é automático perdoar. Eu sei que não vem da nossa própria natureza perdoar. Mas para Jesus era fundamental que os seus discípulos reconhecessem, em primeiro lugar, que eram pecadores, que eram devedores, que suplicassem a Deus pedindo perdão e que isso fosse subentendido que na nossa vida nós agora temos o compromisso de perdoar. Para um pouquinho aqui comigo e pensa. Qual a coisa que mais te traz tristeza hoje na sua vida? Pensa aí. 3 segundos. Vê se essas coisas não estão relacionadas a alguma falta de perdão. Sua mágoa, sua dor, sua tristeza contra o outro, aquele sentimento de que você foi traído, aquele sentimento de que você foi lesado, aquele sentimento de que alguma coisa foi tomada de você, que você amava, precisava e queria e guardava e prezava. Sempre, queridos, a falta de perdão traz dor, a falta de perdão traz morte. Então, essa petição, ela envolve o reconhecimento e um pedido de perdão, e ela envolve a compreensão e a disposição de perdoar o próximo. Não estou dizendo que você vai sair daqui hoje e dizer o seguinte: olha, todo mundo do meu passado, da minha história, da minha vida, está perdoado, e você vai chegar na frente dessa pessoa e vai estar tudo normal, tranquilo. Não vai acontecer isso, tá? Não vai. Mas o que o Senhor está dizendo é que existe ou deve existir uma disposição, um esforço, um trabalho, uma oração para eu aprender a perdoar o outro. Alguns anos atrás eu passei por uma situação muito difícil na minha vida. E eu fui profundamente machucado por pessoas. Profundamente machucado. Gente que devia ser o meu irmão, que ia me acolher, me ajudar, me cuidar, me amar. Gente que devia estar na galeria da fé, pedindo, rogando a Deus, dizendo assim: Senhor, faz o Mauro progredir. Essas exatas pessoas,
Elas não só vieram, e isso não aconteceu só comigo, aconteceu com outras pessoas, me puxaram um tapete debaixo dos pés. E depois de puxar o tapete debaixo dos pés, saíram Brasil afora e mundo afora a me difamar. Deus abriu as portas, Deus permitiu que eu continuasse o meu ministério, Deus me mandou para outros lugares, e um dia eu abri minha Bíblia, diz, próximo domingo chegou a hora de pregar esse sermão. E era um sermão sobre perdão. Eu precisei fechar minha Bíblia, deixar aquele sermão de lado, e ir atrás daquelas pessoas que me feriram. Reconhecer os pecados que eu também já havia cometido, porque quando a gente recebe pecado sobre a nossa vida, a nossa reação para combater é qual? É pecar contra os outros, dizer, olha, eu pequei contra você. Eu podia até dizer assim, não, mas esse cara pecou mais contra mim, Deus. Não interessa. E buscar perdão no meu coração, para poder continuar com a minha vida. E quando eu me encontro com essas pessoas assim, eu olho para elas e falo assim, oh gente, como eu amo esse irmão. Não, não é assim não. Não é. Eu tenho lutas. Mas eu sei que eu tenho que ter a disposição de perdoar. Não só isso. Eu tenho que abençoar essas pessoas. É só isso que Deus pede de nós. Reconhecer que eu sou pecador. E compreender que eu preciso de disposição para perdoar o próximo. E por último, querido, das petições, a dependência. O texto diz assim, o Senhor Jesus nos ensina, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso aqui dava um sermão, queridos. Só isso. Nós precisamos rogar a Deus para enfrentar a tentação que pode nos levar ao pecado. Nós precisamos aprender a ser vigilantes. Não sei se vocês já pararam para olhar na Bíblia o que é que Satanás fala. Primeira coisa, ele não pode te tocar, ele não pode dominar a sua vida, ele não pode ler seus pensamentos, ele não pode dominar a sua mente, porque você pertence a Jesus Cristo. Ponto. Mas, ele é especialista em muitas coisas. A Escritura diz que ele engana e seduz as nações. A Escritura diz que ele semeia o joio, a semente da corrupção no meio do mundo. Ele se aposta dos descrentes. Ele tem prazer em abater os crentes. Ele quer fazer tudo em volta de nós para nos desanimar. O negócio dele é me fazer cair no meio do caminho. E se ele puder me desanimar, ele vai fazer isso por outros meios. Ele cega o entendimento das pessoas para não compreenderem a mensagem do Evangelho. Ele apaga a mensagem do Evangelho nos corações dos homens. Ele usa intuições e pessoas ligadas a elas como instrumento de perseguição aos crentes. Ele tenta os homens à mentira, ele tenta os homens à imoralidade, ele acusa os servos de Deus, ele tem prazer em impedir a pregação genuína e verdadeira do Evangelho, ele dificulta o trabalho de Deus fechando portas ao Evangelho, o apóstolo Paulo fala disso. Juntamente com os demônios, o diabo arma ciladas para os filhos de Deus, ele levanta perseguições a esses filhos para fazer com que eles se desviem da fé. Então, se por um lado eu não posso viver em função de Satanás, porque ele não manda em mim, ele não é o meu chefe, ele não tem domínio sobre a minha vida, você também não quer andar absolutamente desapercebido desse inimigo. E é isso que Jesus está ensinando aqui. Ele diz assim, Senhor, não nos deixe cair em tentação e nos livra do mal. E nós precisamos ter esse senso, essa percepção
do mundo no qual nós vivemos. Então, essa petição, ela foca dois aspectos. Primeiro, eu estou pedindo, Deus, pega o capeta e deixa ele fora do meu caminho. Mas pode ser que uma hora eu me cruze com ele na esquina. E eu preciso estar pronto para isso. Então, Senhor, restrinja essa ação e me dê uma vida vitoriosa contra o pecado. É isso que a gente quer fazer. Ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, porque esse tentador, ele está à nossa volta. Lembra do hino que a gente cantou agorinha? Quando me afronta o tentador? Ele aparece, queridos. Não subestime. Ore a Deus e diga, Senhor, eu não quero ter nenhum relacionamento com esse cabra. Eu quero ficar longe dele. Cabra da peste dele. Eu quero ficar longe dele. Eu não preciso ter medo dele, eu não preciso me assustar. Mas eu preciso estar pronto. Me ensina, Senhor, a fazer isso. Livra-nos do maligno. Livra-nos, porque ele é terrível. Ele é inimigo. A gente precisa usar essa fórmula bíblica. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, ele não tem lugar aqui. Ele não tem lugar aqui com o povo de Deus. E nós então aprendemos a confiar nessa graça providencial de Deus com relação ao mundo espiritual. Entender que nós vivemos numa luta espiritual com as forças do mal, mas nós temos alguém que está ao nosso lado. Isso, queridos, para terminar, é feito debaixo de uma convicção, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Jesus era tão original que ele pegou essas palavras da onde? Da palavra do pai dele, que nós lemos lá em 1 Crônicas. Não lembra tudo isso lá? Tudo isso estava lá. Aquele primeiro texto. As palavras saíram da boca de Davi, que era um tipo de Cristo. Ele disse, Senhor, teu é o reino, tu é a grandeza. O Senhor tem grandeza para responder a essa oração. Ore com essa convicção, irmãos, de que não há nada, absolutamente nada nesse universo que não esteja na mão desse Pai grandioso. Com quem eu posso chegar e dizer assim, Pai, Ele é o meu Pai, Ele é o nosso Pai. Eu me lembro quando meu pai era vivo, e nós íamos nos casar, aquele famoso casamento de seminarista, absolutamente pela fé. E aí apareceu um apartamento de uma senhora lá, que era de uma cooperativa. E assim, o olhinho da gente brilhava. Puxa vida, se a gente tivesse. E meu pai tinha condição. Eu não pedi diretamente para o meu pai isso. Diretamente não. Só fui lá e contei para ele a história. E ele foi lá e comprou. Eu lembro, foi difícil porque a gente pagou num dia e no outro dia o Collor confiscou o dinheiro de todo mundo. Eu pensava assim, coitado da mulher, porque ela já tinha vendido o apartamento. Ela ficou sem o dinheiro e eu fiquei com o apartamento. Só contei para ele a história. Pensa num pai que tem a capacidade para fazer além, muito mais daquilo que pensamos ou pedimos.
Esse é o meu Deus, querido, esse é o seu Deus. Esse é o nosso Deus. Mas a Ele também pertence a glória. Sabe o que é glória, queridos? Interessante, essa palavra glória lá no Antigo Testamento, ela é o peso da riqueza. Lembra que a Escritura fala assim da glória de Salomão? Se você pegasse toda a riqueza de Salomão, colocasse numa balança, você teria medido a glória de Salomão. Pois a Deus pertence todas as coisas. Ele diz assim, a terra é minha. Tudo é meu. E aquilo que Deus faz, Ele faz com grande excelência. Por causa do peso da sua glória. Confissão de pastor para vocês. Eu penso pequeno, queridos. Eu não sou da teologia da prosperidade, não sou mas eu olho para as coisas que eu penso e eu falo assim, eu penso pequeno demais. Eu tenho que pensar com essas categorias, que são as categorias das coisas de Deus. Porque é por essas coisas que Deus realiza e responde às nossas orações. Confie em Deus. Uma vida espiritual vitoriosa é aquela que o crente vive em confiança e vive orando dessa maneira diante do Pai. Faça da oração o seu oxigênio. Eu lembro de uma história que o Ricardo contou quando ele fez a cirurgia. Ele fez cirurgia de septo, né? Ele falou que depois que ele conseguiu se curar, porque o bicho sofreu, viu? Doía muito, eu lembro. Não tinha nada que ajudava. Mas lembra o que você disse depois? Ele falou assim, nossa, o mundo tem ar. Quem não tem as vias desobstruídas, pensa assim na oração. O mundo tem ar, queridos. Nós podemos chegar diante do Pai e respirar profundamente com essas coisas que Ele nos dá. E é isso que Deus nos chama a aprender, queridos. E muita coisa ainda que a gente podia aprender nessa oração. Só vou recapitular com você. O que você vai fazer essa semana? O que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, lembra, não duvide do cuidado de Deus sobre a sua vida. Não saia daqui de cabeça baixa, no bom sentido. Não saia daqui derrotado por você mesmo. Isso não é pregação de autoajuda, não. Isso é a verdade da palavra de Deus. Confia que Deus vai te dar o que você precisa. Não nutra amor aos bens materiais. Seja prático no seu amor cristão. Alguém que precisar, você enfia a mão no bolso e ajuda. Pode ser que você diga assim, mas pastor, quem está precisando sou eu. Então alguém vai fazer isso. E olhe para o trabalho como grande bênção de Deus. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, considere com gratidão o fato de que Deus perdoou os seus pecados. Ah, queridos, isso vai mudar tanta coisa na sua vida. Isso vai curar tanta ferida na sua vida. Isso vai tratar tanta coisa no seu relacionamento, com seus pais, com seus irmãos, com seus filhos, com seu cônjuge. Relacionamentos de perdão, porque fomos perdoados. Perdão é o remédio de Deus para consertar relacionamentos quebrados. Não tem outro. Ah não, vou acertar tudo,
mas eu não perdoo, tá? Esqueça. Não funciona assim. E sabe por que a gente não perdoa? Sim, chamado orgulho. E quem sabe Deus está querendo quebrar exatamente isso na sua vida. O orgulho. Ore pedindo a Deus para você ter disposição de perdoar. E na terceira petição, ou na sexta petição, terceira de hoje, não viva em função do diabo. Não pregue o evangelho em função do diabo. Mas lembra que ele está indo. Se ele puder puxar o seu tapete, se ele puder te assustar, se ele puder te dar uma rasteira, ele vai fazer. O verdadeiro cristão, ele sabe, pela palavra de Deus, que pode vencer a tentação, porque pode resistir ao tentador e pode colocar para fora da sua vida. Você cai sempre no mesmo pecado? Existem aqueles pecados de estimação na sua vida? Porque tem uns que esse é o problema. A gente guarda os pecados na gaveta, a gente deixa ele lá assim, e fala assim, opa, peraí, acho que eu estou precisando de um pecadinho. Você vai lá, abre e consome o pecado. Ele pode ser de muitas maneiras na sua vida. Ele pode ser na forma da cobiça, ele pode ser na forma da pornografia, ele pode ser na forma de ir e atacar o outro, de se vingar do outro, sentimentos ruins, sentimentos malignos. Ele pode ser na forma do amor ao dinheiro, ele pode ser na forma da mentira. Essas coisas que Satanás sabe que você guarda na gaveta, ele coloca em volta de você as situações para você voltar à gaveta. Então faz o seguinte, esvazia essa gaveta de pecados. Em nome de Jesus, diz assim, Senhor, esses pecados eu não quero próximos. Mude hábitos. Mude hábitos. Mude hábitos. Faça isso em nome de Cristo. Não se deixe levar por um coração enganoso. Busque ajuda. Existem pecados que nós só conseguimos nos livrar com a ajuda de outras pessoas. Porque Deus nos fez assim, para depender da comunidade da fé. Tem um pecado que é seu de estimação, que você não consegue largar dele, que busque na comunidade da fé aqueles que vão te ajudar. Fique atento às ciladas de Satanás e confie no Deus que é fiel. Confie na fidelidade de Deus, porque dele é o poder, o reino e a glória para sempre.